Oi, tricoteira! Tu sabe quantos pontos montar na tua agulha na hora de começar uma peça de tricô? Tu não faz ideia de como chegar nessa quantidade, de como descobrir esse número de pontos? É nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar o caminho mais fácil, simples, descomplicado e até divertido de como descobrir a quantidade de pontos para começar qualquer peça de tricô que tu for fazer aí do outro lado. Para a gente encontrar essa resposta, a gente não tem como escapar da tal da amostra de tricô. E antes que tu vire o olho aí, porque eu sei que tem muita tricoteira que não gosta de fazer amostra, eu quero te mostrar que fazer amostra pode ser muito legal. Eu me divirto fazendo amostra. E é esse jeito que eu quero mostrar pra ti. Um jeito simples, descomplicado, defendendo a frase que eu sempre falo lá no meu Instagram, que é antes feito que perfeito. Eu acho que é muito melhor a gente fazer uma amostra, mesmo que ela não seja feita da forma mais recomendada possível, mas desde que tu faça, porque se tu fizer, tu vai ter pelo menos um parâmetro para conseguir chegar num número de pontos para começar o teu tricô. Ai, Nath, não quero fazer amostra. Bom, deixa eu te contar que existem 3 caminhos, tá? Um deles é o que eu vou te mostrar hoje, fazendo amostra. O outro é pegando uma receita de outra tricoteira que já fez uma amostra, já calculou a quantidade de pontos e te entregou uma receita pronta para te seguir. Ou então fazendo no olhômetro, tu vai lá colocar a quantidade de pontos que tu acha que é certo, mas a chance disso não tá certo, tu ter que desfazer é muito grande. Então vamos poupar tempo aí, vamos fazer uma amostra? Ou então aceita que tu é tricoteira que vai apenas seguir receita e não vai criar nenhuma peça de tricô. Porque pra gente criar peças de tricô, sim, a gente precisa de uma amostra e um mínimo de cálculo, mas é mínimo mesmo, tá? Lembra lá na escola, quando a gente estava na aula de matemática, se perguntando quando que a gente vai usar esse tipo de coisa na vida? No tricô, a gente vai usar a regra de 3. E eu vou te mostrar o meu jeitinho de fazer aqui, que eu faço já bem rapidinho, não acho complicado, e é esse jeito que eu ensino sempre para as minhas alunas, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo hoje. Então a aula de hoje, apesar de eu trazer de um jeito bem simples aqui para vocês, ela é uma aula técnica. Então separa papel e caneta, anota tudo isso, porque vai fazer diferença na hora que tu for começar o teu próximo tricô. Papel e caneta na mão para te entender tudo que eu vou te explicar aqui e anotar o que for mais importante. Quando a gente vai começar qualquer peça de tricô, a primeira coisa que a gente faz é escolher o fio e escolher a agulha. E sobre isso eu já falei aqui no canal, já tem vídeos onde te ajudo nessa etapa, tanto de escolher o fio quanto de escolher a agulha, eu vou deixar aqui embaixo. E aí, depois que tu vai pro armarinho, compra esse material que tu escolheu, tu vai chegar em casa super animada para começar o teu tricô, tu vai pegar a tua agulha, vai pegar o teu fio e vai começar a experimentar esse fio. Tu vai montar uns pouquinhos pontos, e deixa eu te contar que sempre que eu vou pro armarinho, se eu tenho alguma outra coisa para fazer depois na rua, que eu vou demorar, eu já levo a minha agulha de tricô, porque eu não me aguento, eu já quero no meio do caminho, antes de chegar em casa, tricotar aquele fio pra ver qual que é o resultado dele, né? Porque uma coisa é a gente ver o novelo, outra coisa é a gente ver o tricô. E a amostra, ela serve pra gente conseguir ver esse tricô, né? Como que vai ficar. É uma prévia, é como diz o nome, uma amostra do que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, o que que eu faço? Eu pego a mesma agulha que eu decidi que eu vou fazer pro meu projeto, se eu já decidi, né? Às vezes eu ainda não sei qual agulha que é, e aí eu vou pegar mais de uma pra experimentar. E aí eu vou tricotar alguns pontos. A quantidade de pontos, normalmente, eu monto entre 15 e 30 pontos. Monto 15 quando é um fio mais grosso e monto 30 quando é um fio mais fino, para ter uns pedacinhos suficientes pra gente conseguir tirar uma medida desse pedaço. E aqui, ó, pra te ver que eu não tô mentindo, vários pedacinhos de tricô que eu vou fazendo, experimentando. Por exemplo, esse aqui eu fiz com uma agulha mais grossa, aliás, esse aqui eu fiz com uma agulha mais grossa, esse aqui eu fiz com uma agulha mais fina. Fiz com alguns pontos diferentes, então fiz ponto barra 1 por 1, fiz ponto barra 2 por 2, fiz ponto malha, tudo isso para eu enxergar aqui nesse pedacinho como que eu gosto do efeito, né? Qual o ponto que eu prefiro, qual agulha que eu acho que fica um aspecto mais legal. E aí depois que eu definir, é desse jeito aqui que eu quero, ou não, é desse jeito aqui, aí é esse pedacinho que eu vou usar para tirar as medidas e chegar num número de pontos para eu saber quantos pontos montar para fazer a minha peça. E eu brinco que existe o jeito certo de fazer a amostra, o jeito recomendado, digamos assim, que é o jeito que a maioria das tricoteiras ensinam, e tem o jeitinho da Nath, da prof, que gosta de descomplicar, facilitar, porque eu acho que é mais importante tu fazer uma amostra imperfeita,
não seja totalmente do jeito recomendado, mas é muito melhor tu fazer ela desse jeito do que tu não fazer. E aí que entra a minha frase, que eu sempre repito lá no Instagram, que é antes feito que perfeito, tá? Melhor que tu faça de qualquer jeito do que tu deixar de fazer. Se tu deixar de fazer, tu vai partir lá para aquela outra opção que é o olhômetro, o chutômetro, né? A gente vai chutar. Ah, eu acho que com 50 pontos eu posso começar minha blusa. Monta 50, começa a tricotar. Quando viu, não deu certo, tem que desfazer. E aí tu vai tentar de novo para ver se acerta e tu fica nesse lugar que tu nunca sai, né? Tu nunca avança. Enquanto aqui eu tricotei, por exemplo, 20 pontos e eu já tenho a resposta de quantos pontos fazer para minha blusa. Então, gente, bora largar a preguiça de fazer a amostra. Antes feito que perfeito. Aí vai ter alguém aqui que vai me perguntar, Nath, eu preciso blocar a minha amostra? Se tu não sabe o que é blocar, nem se preocupa com isso ainda, porque se tu não sabe é porque ainda não chegou a hora de saber. Na hora que tu precisar de uma blocagem no teu tricô, tu vai entender melhor. Mas tem algumas tricoteiras que recomendam blocar a amostra. Blocar, existem vários jeitos. Um deles é lavar, deixar ela secar presa numa base com alfinetes, ou então tem gente que usa o vapor do ferro ou o vaporizador, mesmo aquela outra ferramenta que não é o ferro de passar, que solta o vaporzinho. Quando a gente faz isso, é para chegar num resultado mais preciso. Mas eu, Nath, sou uma tricoteira que já fiz várias blusas, já ensinei milhares de tricoteiras a fazer as próprias blusas, e eu não bloco a amostra e dá certo, tá? O que pode dar errado? Talvez a minha blusa vai ficar levemente maior ou menor do que eu gostaria, mas assim, eu vou te dar umas dicas que vão te ajudar a já resolver isso sem precisar ter toda essa trabalheira, tá? Porque fazer amostra, blocar, esperar secar, para daí medir, eu sei que isso às vezes desanima, então vamos no mantra antes feito que perfeito. Se tu quer fazer uma amostra muito perfeita, vai atrás das tricoteiras que ensinam como fazer essa amostra perfeita, que eu tenho certeza que tu vai encontrar vários vídeos aqui no YouTube. Mas se tu quer fazer o jeitinho simples e descomplicado, vem comigo, que eu tô aqui para te mostrar que dá certo. Tá? Todas as blusas que eu faço, que eu posto, sempre compartilho com vocês, são blusas feitas com amostra desse jeitinho que eu tô te ensinando. Então, tô te mostrando o jeito que eu faço, tá? Talvez, se tu já é uma tricoteira experiente, tu vai torcer o nariz aí pro meu jeito, vai achar que eu tô ensinando errado, mas não é ensinar errado, é ensinar um jeito que vai ser fácil de fazer, fácil de aplicar na vida, né? Porque ninguém merece aprender algo que a gente não usa. Então, eu vou te ensinar o jeito que eu faço. E se tu quiser, tu faz do meu jeitinho também, combinado? Ó, por exemplo, aqui pra fazer essa gola que eu tô tricotando, eu cheguei a experimentar o meu fio talento sozinho, mas eu cheguei à conclusão que eu gostei muito mais da amostra onde eu misturei os dois fios. Então, por isso que essa parte aqui é essa parte de experimentação. Aqui é quando a gente experimenta. Se for comparar, por exemplo, com outra técnica, por exemplo, sei lá, pintura, aquarela, a gente sempre testa, né, as cores num cantinho de um pedaço de papel. O tricô, a gente experimenta os pontos tricotando alguns pontinhos para ver como é que vai ficar esse resultado. Então, em quase todas as técnicas criativas, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que experimentar como é que vai ficar o resultado final antes de colocar em prática, para isso otimizar, para a gente ganhar tempo, para a gente não ter que refazer várias vezes. Então, encara isso aqui como um processo criativo do teu tricô. Experimenta os fios, testa as agulhas, testa os pontos, para te ver o que te encanta mais na hora de criar o teu projeto. Então, montou os pontos. Normalmente, por exemplo, nessa amostra aqui eu montei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pontos. E aí, por exemplo, no cachecol, nessa gola aqui, eu fiz uma amostra de 14 pontos. E é essa amostra que a gente vai usar agora para entender essa dinâmica de como calcular a quantidade de pontos. Então, o que é importante na hora de tricotar a amostra? Tu vai montar ali uma quantidade de pontos, entre 15 e 30 pontos, na mesma agulha que tu vai usar para fazer o teu projeto com o mesmo fio. Então, nesse caso da minha gola, eu decidi fazer com o fio duplo. Mas antes de decidir fazer com o fio duplo, eu experimentei, por exemplo, o fio simples, não misturar o fio, enfim. Essa parte que vem antes, tu vai se divertir experimentando o teu fio. E aí tu vai chegar numa amostra que tu gostou do resultado. Tu olhou pra isso aqui e pensei, sim, é isso aqui que eu quero da minha gola. Então, eu decidi que a minha gola vai ser com fio duplo, 2 fios diferentes, né? Aqui eu tô usando o fio Hobby e o fio Talento da Círculo. Tô usando agulha de 10 milímetros e tô fazendo ponto barra 1 por 1. Se tu vai fazer uma gola em ponto malha, tu vai fazer a tua amostra em ponto malha. Se tu vai fazer a tua gola em ponto barra 2 por 2, tu vai fazer a tua amostra com o mesmo ponto, porque a gente precisa
ter uma medida certa aqui para fazer essa continha. E tu não precisa necessariamente arrematar. Normalmente eu faço a minha amostra, tiro as medidas e depois eu desfaço para reaproveitar o fio e usar ela no meu projeto, né? Vai que falta fio. Então, quando eu preciso do fio, eu reaproveito. Mas quando o fio não vai fazer falta, eu gosto de guardar algumas das minhas amostras para ter aqui um acervo de fios e tramas que eu já teci. Mas então, gente, vamos para a parte prática. Beleza, chegamos aqui na nossa amostra. Então, teci um pedacinho, e esse pedacinho ele tem que ser um tamanho suficiente para a gente conseguir medir, tá? Não precisa ser enorme, mas também não pode ser muito pequenininho, porque senão a gente mal consegue visualizar os pontos. E eu vou usar 2 alfinetes aqui para me ajudar a me guiar e ficar mais fácil de contar os pontos. Então, eu quero descobrir aqui quantos centímetros tem 10 pontos. Então, eu vou colocar o meu alfinete aqui, ó, só para eu conseguir isolar e saber melhor quais pontos que eu tô considerando. Então aqui, ó, comecei nesse aqui. E se tu achar muito difícil de contar os pontos aqui embaixo, conta as argolinhas que estão na agulha, tá? Porque cada argolinha aqui é um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Meu 10º ponto tá aqui. E eu quero saber quantos centímetros eu tenho nesses 10 pontos. Então, pego minha fita métrica, daí eu não vou medir aqui em cima nas argolas, eu vou medir na trama. E aí, medindo de um alfinete até o outro, sem esticar a minha amostra, mas também sem deixá-la enrugada, tá? Deixando ela acomodada aqui numa mesa, eu vou ver quantos centímetros eu tenho entre esse espaço que eu medi dos 10 pontos. Então, contando do meu primeiro ponto até esse último, eu tenho aqui 13 centímetros e meio. Esticando um pouquinho, ele já dá 14. E esse esticando não é espichando, tá? É só deixando a minha amostra se acomodar aqui na mesa. Então, eu vou considerar 14 centímetros em 10 pontos, tá bom? Então, pega o teu tricôzinho, separa 10 pontos e mede quantos centímetros tem ali. É só isso que tu precisa fazer nessa parte. E não precisa ter medo de medir errado, arrisca aí, porque é assim que a gente consegue descobrir se a gente tá fazendo certo, é tentando, né? Bom, vou pegar agora aqui o meu tablet pra gente anotar essas informações. Então, eu descobri até agora que 10 pontos tem 14 centímetros no meu caso. Tu vai conferir quantos centímetros tem aí no teu. E eu quero fazer uma gola que tenha mais ou menos uns 64 centímetros de largura, tá? Isso aqui quem vai definir é tu. Se tu quiser uma gola maior, tu pode fazer uma gola com até 80 centímetros. Se tu quiser uma gola mais justinha no teu pescoço, tu vai pegar a fita métrica e vai ver esse tamanho qual que é, e aí fazer com menos centímetros. Eu tô fazendo com 64. Então tu pega a tua fita métrica, tu vai medir aqui se tu quer uma gola mais justinha, uma gola mais larga, sempre considerando, né, não a medida do corpo, mas sim a medida do tricô que tu quer. Porque se eu fosse medir o meu ombro a ombro, eu ia botar a fita métrica, né, pegando todo o meu ombro. Mas eu não quero medir o meu ombro, eu quero medir a gola que ainda não existe, mas que vai existir. Eu coloco ela sempre aqui. E aí, por exemplo, cheguei aqui em 80 centímetros. Se eu fizer um tricô de 80 centímetros, tem grandes chances desse tricô ceder e ficar maior, porque isso é um comportamento normal da trama do tricô. O tricô, na maioria das vezes, ele cede depois de pronto. Então, tem uma dica que eu compartilho só com as minhas alunas, mas hoje eu vou compartilhar aqui contigo também, que é reduzir 10%. Então, medir aqui que eu quero uma gola de 80 centímetros, eu não vou considerar 80 centímetros, eu vou considerar 72? Acho que é isso, né? 80 menos 10%. E aí eu vou partir de 72 centímetros, porque eu tô mirando na minha gola com 80 centímetros, porque ela vai ceder. O tricô, quando a gente faz, especialmente gola, que a gente já faz com uma agulha mais grossa na maioria das vezes, a chance do tricô esticar depois é bem grande. Então, essa dica de reduzir 10% é bem valiosa, especialmente quando a gente faz essa amostra simplificada, porque o tricô é mais fácil a gente errar para mais do que errar para menos. Por isso que eu sempre tiro no mínimo 10%. Em outros casos, eu chego a tirar até 30%, mas isso é assunto lá para outro vídeo, que de repente, se vocês quiserem aprender mais sobre tricô, eu consigo trazer um pouco desses conteúdos que já estão lá dentro dos meus cursos para as minhas alunas. Então, agora eu tenho a informação de que 10 pontos tem 14 centímetros. Para fazer uma gola de 64 centímetros, eu sempre coloco a informação, na regra de 3, eu sempre coloco centímetro em cima de centímetro e ponto em cima de ponto. Só que essa aqui eu ainda não sei, esse aqui é o meu X da questão, porque eu não sei quantos pontos. Então, agora a gente faz
esse cálculo de matemática básica, que é a regra de 3. Então, eu multiplico 10 por 64, sempre cruzando as informações, tá? Então, 64 vezes 10 vai dar 640. E eu divido por esse número que tá aqui, ó. Porque esse aqui é o número que cruza com o meu x, eu ainda não sei, então eu vou dividir isso tudo por 14. Então, 640 dividido por 14 dá 45 pontos. Então, aqui está dizendo que se eu começar minha gola com 45 pontos, eu vou ter uma gola de 64 centímetros, tá? Então, é isso que eu faço para saber com quantos pontos eu começo a minha gola. E aí, o que eu faço normalmente? Eu monto os meus pontos e começo a tricotar para ver se é isso mesmo. Então, por exemplo, nessa gola, eu montei aqui, eu arredondei para mais. Eu coloquei 50 pontos porque eu queria que a minha gola ficasse maior do que menor, tá? E aqui eu tenho 32 centímetros. Lembrando que ela tá dobrada, né? Então, 32 vezes 2 dá 64. Então, faz a tua amostrinha aí, se diverte no processo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te dar mais confiança para te começar uma peça de tricô. E agora que tu entendeu essa lógica, tu tá pronta para começar a tua gola, porque se tu tá assistindo esse vídeo agora, no comecinho de agosto, provavelmente tu já tá sabendo do meu desafio, acredito que talvez tu até já tá fazendo parte, né, porque esse vídeo aqui, ele tá sendo gravado para esse desafio criativo, onde eu tô ajudando as tricoteiras iniciantes a tricotar a sua primeira peça sem costura, que no nosso caso aqui vai ser uma gola. E se tu é nova no mundo do tricô circular, vem comigo, eu sou uma prof de tricô que ama fazer tricô sem costura e eu amo ensinar essa técnica para todo mundo. Eu acho que fazer tricô sem costura nos ajuda muito, tanto no acabamento, porque a gente não tem aquele trabalho de costurar e às vezes a costura fica mal feita. Então tem várias coisas que o tricô circular vai facilitar tudo que tu quer conquistar com o tricô. Tá? Então o tricô circular ele é uma ferramenta para nos ajudar. E aí, esse vídeo te ajudou? Gostou desse jeito simples, descomplicado e até divertido de fazer a tua amostra e calcular a quantidade de pontos? Eu gosto muito de me divertir no processo. Eu acho que o tricô ele tá aí para ser essa válvula de escape, esse hobby, essa atividade terapêutica. Então nada melhor do que a gente fazer isso com leveza, sem se cobrar tanto. E é por isso que eu defendo tanto esse jeito descomplicado, esse jeito simplificado de fazer a amostra, tá? Existem outras maneiras, no tricô tudo que a gente faz, existem 1000 maneiras de fazer. E eu tô te ensinando só um dos jeitos. Então, se tu quer entrar para esse universo, eu como professora de tricô, eu gosto muito de te entregar essa liberdade de criar. Eu acho que é tão legal a gente saber como fazer as nossas peças sem precisar depender de receita, né? No tricô, o conhecimento é infinito. A gente tem muita coisa para aprender. Tanto eu posso aprender contigo e tu pode aprender comigo e bora compartilhar tudo isso, porque eu acredito muito que o futuro é feito à mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!